Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo Barreto, quero orar por você e trazer uma palavra, uma mensagem de Deus para o seu coração. Você sabe que as aflições, as lutas, isto mesmo, ou de onde nós viemos, ou de onde você veio, ou qual é a sua história, isso, meus irmãos, não determina o que Deus tem para a sua vida. Alguém diz assim, eu vim de um ambiente humilde, eu já sofri muito, eu já fui abandonado e diversos problemas, mas eu carrego dores, isto mesmo. Mas você sabe que Deus não limita o homem, isto mesmo, por a sua história. Ao contrário, né? Deus pode fazer você viver uma nova história, algo sobrenatural da parte de Deus. Vou estar pregando para você a respeito de um homem que nasceu do improvável, que desde o seu nascimento já carregou um nome, isso mesmo, que o colocava no seu destino de dor, de aflição. Isto, para a cultura da época, o nome que ele recebeu já o condenava, isto mesmo, a um homem de dor, de aflição, que queria muitas vezes ser durante a sua vida. Este homem, meus irmãos, é Jabes. Jabes na Bíblia está escrito lá em 1 Crônicas, no capítulo 4. Apenas 2 versículos faz referência a respeito de Jabes. Mas Jabes, meus irmãos, mesmo tendo uma sentença que o condenava o seu futuro, ele, meus irmãos, mudou esta sentença que estava sobre ele. A mãe de Jabes, meus irmãos, quando estava para ter ele na hora do parto, ela sofreu muito, segundo relatos bíblicos, poucos relatos, mas mostra isso, que essa mulher sofreu muito isto, na hora de ter este menino, Jabes. E em meio a esta dor, a esta aflição, ela vai lá e põe o nome dele de Jabes. Por que Jabes? Jabes, meus irmãos, significa dor, aflição, sofrimento. E esse menino cresceu, meus irmãos, carregando este nome, né? De dor, de aflição e de sofrimento. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que mesmo ele carregando esta sentença, ele fez uma oração a Deus. E a Bíblia diz que ele se tornou-se mais ilustre, mais do que todos os seus irmãos. Jabes se tornou-se mais ilustre do que todos os seus outros irmãos, mesmo com a sentença. O nome, meus irmãos, na antiguidade, envolvia muita cultura, isto mesmo. Hoje, quando alguém vai colocar um nome em uma criança, em um bebê, escolhe o melhor nome, o nome, isso mesmo, que possa dar um status àquela criança, ou que goste. Para a cultura da época, os nomes eram escolhidos muitas vezes na hora que era nascido, até então, porque nem sabia, né? Muitas vezes se nasceu homem, mulher, não tem hoje a tecnologia que se tem hoje. E também para a cultura, era muito pelo momento da situação que se colocava o nome. Um momento de aflição, de alegria, de prosperidade, de bênção. E em meio
o momento que aquela pessoa estava vivendo, ela ia lá e colocava o nome da criança. E por destino, né, o nascimento de Jabes, meus irmãos, foi de muita aflição e dor para sua mãe. E ela vai lá e põe o nome dele de Jabes, né, que representa aflição, dor, tristeza, angústia. E esse menino cresce já com essa sentença, né, carregando este nome, com este fardo pesado. Mas olha o que a Bíblia diz. Antes de eu ler aqui, eu quero pedir para você, se você não é um inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha. Eu quero estar orando pela sua vida, tá? Todos os dias temos trazido aqui orações, mensagens, para abençoar a sua vida. Do mesmo jeito que Deus mudou a sorte, mudou o destino de Jabes, que carregava um nome com um destino que muitas vezes o condenava a um futuro, e Deus o mudou quando ele orou, invocou o nome do Senhor. Deus, ele pode mudar o seu destino, transformar a sua vida. Para isso Jesus Cristo veio, para mudar, transformar, converter a maldição em bênção, converter a sentença em salvação, converter, meus irmãos, o mal em bênção. E você hoje pode fazer essa escolha na sua vida. Olha o que diz aqui. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Isso aqui já chama atenção para mim e para você. Embora tivesse nascido em um momento difícil, tivesse trazido dor e quase a morte de sua mãe, certamente muitas vezes até a sua própria vida foi colocada em risco, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, mesmo carregando um nome que o sentenciava isto mesmo, como de sofrimento, de angústia, de aflição. Porque Jabes, olhe bem, porquanto com dores o dei à luz, né? Aqui é o relato da mãe, né? Jabes, porque com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimos em meus termos, amplificares a tua, se me abençoares muitíssimos e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe pedia. E aqui ele pediu, meus irmãos, fez uma oração e pediu 4 coisas a Deus. Jabes aqui pediu 4 coisas ao Senhor. Pediu a primeira, o quê? Que o Senhor o abençoasse, dizendo, se me abençoares muitíssimo. Olha o pedido dele. E meus termos amplificares, quer dizer, se o Senhor alongar as minhas tendas, isto mesmo, abençoar os meus caminhos, amplificar os meus caminhos, fazer com que eu venha crescer, isto mesmo, me abençoar. Olha o que ele pediu. E a tua mão for comigo, agora o terceiro pedido, e a tua mão for comigo, e por fim ele diz, e fizeres que do mal não seja aflito, e que o Senhor o livrasse do mal, isto mesmo. E a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Talvez alguém ouvindo esse relato diz, mas isso é normal. Não foi normal. Em meio, meus irmãos, a genealogia aqui
da descendência de Judá, em inúmeros famílias, pessoas, a Bíblia faz menção apenas a respeito do nome de Jabes, porque ele mudou o seu destino, ele escolheu mudar a sua sentença, orando e pedindo a Deus que o Senhor o abençoasse, andasse com ele, alongasse isto mesmo, os seus termos, no caso, os seus caminhos fossem prósperos, abençoados, que a mão de Deus estivesse com ele e que o Senhor o livrasse de todo o mal. E a Bíblia diz que Deus o ouviu, isto mesmo. Jabes era o mais ilustre de todos os seus irmãos. Por quê? Não é porque, meus irmãos, ele tinha nascido com algo diferente, de forma nenhuma, mas porque ele escolheu fazer com que da sentença que lhe cabia, ele buscasse em Deus, meus irmãos, uma transformação para a sua vida. E ele orou e a Bíblia diz que Deus o concedeu, Deus ouviu. Deus pode te conceder neste momento, do mesmo jeito que concedeu a Jabes, a bênção que ele pediu. O Senhor pode conceder para você agora, fazer com que você seja abençoado, abençoada, com que a sua vida seja transformada, isto mesmo, com que os seus caminhos sejam abençoados, com que você seja livre de todo o mal, com que a mão dele esteja com você em todos os seus caminhos. E Deus ouviu a oração de Jabes e mudou a história dele. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua sentença. Isto mesmo. O seu destino não depende do seu passado, não depende, isso mesmo, de onde você veio. O seu destino depende da escolha que você pode fazer agora, isto mesmo, com Deus, como Jabes escolheu orar, escolheu buscar a Deus, isto mesmo. E Deus já enviou Cristo para perdoar pecados, sarar, restaurar e fazer com que o pecador pudesse ter uma nova vida. Isto mesmo. Você pode receber uma nova vida hoje. Receber um novo destino para a sua vida hoje. Jesus Cristo, ele pode conceder isto para você. Jesus pode conceder. Pois então creia, acredite nisso. Eu quero orar por você neste momento. Pela sua vida, pela sua casa. Não esqueça, o homem que mudou a sua sentença. Isto mesmo. E Deus o abençoou por a escolha que fez. E Deus pode fazer hoje na sua vida. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Ô Pai, eu oro pela Tua igreja, pelas ovelhinhas que nos acompanham. Eu oro por cada um que nos acompanha. Que o Senhor possa agir curando, libertando, restaurando, trazendo vida, Senhor. Operando maravilhas, Pai. Dando uma nova vida, Pai. Perdoando os pecados, libertando de todo o cativeiro. Mudando a sentença, Pai, que foi proposto para esta pessoa, para este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa, Senhor. Recebeu uma sentença, Senhor, seja do homem, seja do médico, ou até mesmo dos seus pais quando nasceram, isso mesmo, quando nasceu. Mas o Senhor muda sentenças, o Senhor muda decretos, o Senhor muda destinos. Pois então, Senhor, toca agora nesta pessoa que me ouve, que me assiste, que está triste, desanimado, desanimada, sem expectativa para o seu futuro, para a sua vida, para a sua família. Meu Deus, entra com poder, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor ouviu a oração deste homem, Jabes, e o Senhor o concedeu, ouve a nossa oração agora, Pai. E concede a bênção para esta pessoa, Senhor.
Abençoa a casa, a família, que a sua bênção esteja sobre a vida dela. Que o Senhor possa abençoar a sua vida econômica, dando condições, não deixando faltar nada. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que a sua mão possa guiar ela em todos os caminhos dela, Pai, como o teu servo pediu. E que o Senhor livre esta pessoa de todo o mal, Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus Cristo. E restaure a vida dela, a casa, a família. Faça com que ela possa receber uma nova vida agora. Para isso o seu Filho Jesus Cristo veio. Para tomar e tomou sobre si a sentença, Pai, que nos estava proposta. A sentença, Senhor. A culpa, o pecado, Senhor, a condenação, Senhor. Pois salva, perdoa, restaura a vida desta pessoa. Declare, diga eu creio, eu acredito. Receba aí o milagre, a bênção de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, tá? Quero pedir para você agora. Se você deseja, nos ajude aqui. Seja um semeador, não importa o valor. Precisa você ter vergonha, isto mesmo, de semear. Você vai fazer uma oferta no Pix da igreja, se você deseja. Qualquer valor irá nos ajudar nesta obra, neste ministério, tá? Não precisa você nem falar para mim, você mesmo pode tomar esta decisão e ajudar. Qualquer ajuda vai ser muito importante para esse trabalho missionário que nós estamos realizando, tá? Muito mesmo. Cada mensagem, cada oração, há um esforço, um sacrifício, isto mesmo, que fazemos, sabendo que nada em troca, isto mesmo. Mas estar dependente de Deus, isso mesmo, estar disponível 100% para a obra de Deus, requer um preço para mim. E cada ajuda, meus irmãos, será importante, tá? Se Deus tocar no seu coração e você puder, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Eu amo a sua vida.